Olá, pessoal. Meu nome é Maria Luísa Pereira de Souza. Sou aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFPB Campus Cabedelo. E estou juntamente com meu colega de classe, Felipe Nascimento, para entrevistar a professora Deisili Salles de Araújo, que é professora de inglês do Ensino Fundamental 1 e 2 e médio do Instituto Educacional Jesus de Nazaré e do Colégio C e Curso. Bem-vinda, professora. Primeiramente, antes de darmos início à nossa entrevista, gostaria de agradecer à senhora pela gentileza de participar do nosso podcast e dizer que é muito importante para nós essa opinião como profissional para o nosso trabalho, que tem como tema o impacto da Covid-19 no meio acadêmico. Professora, podemos considerar o coronavírus como uma das piores doenças que a humanidade está enfrentando na atualidade. Por conta dela, em março de 2020, o modelo de ensino em nosso país passou a ser ministrado no formato remoto, obrigando professores e alunos de escolas públicas e privadas a se adaptar de forma repentina a essa nova metodologia. A senhora, como professora, vê essa metodologia de ensino eficaz? Acho que tem muito a desejar. Bom, boa tarde, né, para vocês. Eu primeiro gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite. E respondendo tua pergunta, essa metodologia do sistema EAD, do ensino EAD, ele é um ensino muito bom, né? A gente sabe que o EAD ele veio para ficar. Ele é ótimo, inclusive, porém depende. Depende de qual público que a gente está atingindo. A gente está falando sobre algo que nem todo mundo tem, que é a internet. Ainda nos dias de hoje, algo que é tão essencial como a internet, que hoje em dia é essencial, né? De tempos para cá, é uma coisa necessária para estudo, para trabalho, para tudo. E aí a pandemia veio só jogar na nossa cara que é necessário a gente evoluir um pouquinho e chegar nesse nível de ensino EAD. Ele é ótimo, é um sistema ótimo. Porém, como eu vou repetir, depende qual é o público que a gente está atingindo. Quando a gente fala de escolas particulares, na maioria delas, a gente tem alunos que possuem um poder, né, financeiro bom, relativamente bom para ótimo. E aí eles possuem internet, eles possuem meios de estudar, computador, tablet, celular. Mas quando a gente volta para o público mesmo, a gente tem a maioria, boa parte deles, não possuindo ainda condições de estudar no ensino EAD, porque muitas vezes eles não têm um celular, uma coisa simples como um celular. Ano passado, eu dei aula para alunos utilizando o WhatsApp, que era o meio mais comum, digamos assim, que talvez a maioria dos alunos tinham. E tinha aluno que não tinha celular. E eu conversava com eles pelo WhatsApp da mãe ou do pai. E eles só tinham acesso à internet por meio de dados, né, dados móveis, não tinham Wi-Fi. Então, o ensino EAD é bom? Ele é eficaz? É. Ele tem muito a desejar? Tem, porque depende do público. Desde o início da pandemia, vários foram os desafios que os professores tiveram que enfrentar para poderem se adaptar e assim ensinar os alunos. Quais foram os maiores desafios para um professor nesse processo de adaptação e quais foram os desafios que a senhora enfrentou nesse processo? A gente teve. O processo de adaptação foi bem drástico, né? Na verdade, eu acho que eu não posso nem dizer que eu consegui me adaptar. Eu não sei, eu não posso falar sobre todos, né? Por todos os meus colegas, mas eu posso falar por alguns colegas de profissão que não conseguiram se adaptar facilmente, assim, a forma, ao sistema AD como um geral. Não foi tão fácil a adaptação, porque a gente tem muitos problemas quando se trata disso, como eu falei, a minha resposta para a pergunta anterior, quando a gente fala do público, na maioria das vezes a gente encontra crianças que não possuem o acesso à internet, seja o acesso à internet, seja o meio, o celular, o notebook. Então, esse processo de adaptação para a gente, ele se torna complicado dessa forma, ao meu ver, porque eu não tenho como chegar no meu aluno. Eu não tenho como fazer a educação que eu quero dar para ele, não tem como chegar nele. E para criar meios, né, bolar meios interessantes de chegar nele, como se ele não tem como ver isso. Quando a gente volta para o particular, não. A gente tem um aluno que possui meios, e aí sim a gente precisa ser criativa, né,
para poder chegar de uma forma diferente, de uma forma interessante, que ele possa assistir aquela aula que não é o professor ali, às vezes é até online, mas a gente tem que criar, de qualquer forma, formas de chamar a atenção, porque é algo que ele está em casa, ele pode ter qualquer coisa que chame a atenção dele em casa, ele pode estar conectado aqui na aula, e pode estar mexendo no celular, ele pode estar conectado na aula, e pode estar dormindo, porque eu já tive aluno desse jeito também, que já me falou que estava dormindo mesmo, porque eles não ligam, muitas vezes eles não ligavam para isso. Então, a gente tem que ser criativo de várias formas. E a adaptação vem disso, né? Por isso que eu disse que eu não me adaptei muito bem quanto a isso, porque criatividade não é muito o meu forte. Mas eu tive que fazer várias coisas para poder chegar no aluno de forma diferente. Como o ano passado eu dei aula praticamente no WhatsApp e pelo Google, e como eu tive que dar aula pelo Google Meet, então, a gente tem que bolar maneiras diferentes. Então, eu fazia diversas coisas de atividades que encontrei, inclusive, na internet, muitos professores que ajudavam isso, né? No YouTube, achei várias formas de ajudar nesse processo. E os desafios foram esses, né? Porque foi um desafio atrás de outro, para poder chegar no aluno, para poder a gente ver se realmente o aluno compreendeu, porque é diferente de uma sala de aula presencial. Ali a gente está vendo a cara do aluno, se ele compreendeu o assunto, se ele não compreendeu. A gente faz uma atividade, ele consegue responder ou não consegue. A gente está vendo. E no sistema EAD a gente não tem essa resposta rápida, esse feedback do aluno. E a adaptação foi difícil. E para mim, eu não consegui me adaptar 100%. Em relação aos estudantes, muitos tiveram que se adaptar a essa nova metodologia, uma vez que o fechamento das escolas e a suspensão das aulas presenciais passou a ser uma medida obrigatória em todo o território nacional por conta da Covid. E uma dessas adaptações para os estudantes foi a mudança da sala de aula para a sala no Meet. Essa mudança repentina pode ter afetado o desempenho acadêmico desses jovens? Você mesmo percebeu essa mudança? Com certeza. Essa mudança afetou diretamente o desempenho. Eu tive alunos, como eu falei, eu tive alunos que dormiam em aula, diziam que estavam online, diziam não, eles estavam online, né? Parecia lá que estavam online, mas não estava assistindo a aula. E aí a prova também era feita em casa e chegava a notas ótimas, né? Não tive nenhum aluno que tirou notas baixíssimas. Chegavam notas boas para ótimas. Quando a nota era boa, eu conhecia o aluno, já sabia que ele era um aluno esforçado, eu acreditava na nota, mas quando chegava um aluno que não era tão esforçado, que eu conhecia já ele presencialmente, e que tirava um 9, 10, eu já ficava meio encucada com isso. Porque eles tinham meios de pesquisar a prova, responder, às vezes até em grupo, não sei, não estava lá para ver, mas eu tinha que aceitar. Fora que também, o ano passado, a gente não pôde reprovar aluno, né? Professores as escolas não puderam reprovar aluno, a não ser por algumas restrições que foram dadas, né? Aluno que desistiu mesmo, mas se o aluno estava comparecendo, então ele não podia ser reprovado. Então, esse ensino EAD, ele afetou muito o desempenho dos alunos. Alunos que eram bons alunos, né, no sentido acadêmico, e tiveram um desempenho inferior ao normal, e alunos que eram não tão bons alunos e tiveram um desempenho superior. Sei que afetou eles não só academicamente, mas também teve todo um processo psicológico, digamos assim, né? A gente ficou confinado. Hoje a gente está conseguindo sair, né? Esse ano foi, entre aspas, até melhor. Mas o ano passado foi muito confinamento. Um dia você estava ali com seus amigos, você estava ali, eu com meus alunos, eles com os professores, e outro dia estava em casa só com o pai e a mãe, só com o responsável por eles. Não foi fácil. Então, afetou, sim, muito diretamente ao desempenho acadêmico dos alunos. Uma das diversas consequências que o isolamento social trouxe para a vida dos jovens foram problemas psicológicos, como, por exemplo, o estresse e a ansiedade, o que, de certa forma, afeta o desempenho acadêmico dos estudantes. Aonde a senhora acha que as escolas interferem nisso e qual seria o papel fundamental das instituições para solucionar esse problema? Eu acho que toda escola deveria ter
um psicólogo, né? Escolas públicas e particulares, porque não só voltado para o problema da pandemia, não só por causa da pandemia, mas porque é necessário, a gente enfrenta problemas, e aí eu vou me colocar no meio também, né? Professores e outros tipos de profissionais que trabalham numa escola, assim como os alunos enfrentam problemas o tempo todo. Não é uma coisa exclusiva de aluno também. Então, é importante ter um profissional qualificado voltado para essa questão, independente de pandemia. Por causa da pandemia, deveria ser uma necessidade de toda escola mesmo, uma obrigação de toda escola ter. De outra forma, eu não consigo imaginar uma outra forma de ajuda da escola. Talvez no relacionamento com os pais ou os responsáveis dessa criança. Claro que a gente, como professor, a gente tem como observar se houve mudança, como eu falei anteriormente, eu percebi alunos que eram 10 presencialmente ficarem 6, 5 no online. Então, a gente tem como perceber certo tipo de alteração do aluno, mas e repassar isso para a escola. E aí trata da escola ter um bom relacionamento também com os pais para repassar isso para os pais. E aí os pais procurarem uma forma de um auxílio depois de visto o problema, né? Professora, várias crianças foram afetadas por conta desse novo ensino remoto, principalmente as que estão da primeira série à terceira série, do fundamental, visto que nesta fase elas precisam de uma atenção especial de seus professores. Como a senhora vê a necessidade do ensino presencial da primeira à terceira série? A senhora acredita que o ensino remoto nessa idade realmente afeta o desempenho futuro dessas crianças? Ou se pode ser facilmente resolvido? O que a senhora tem a dizer sobre isso? O primeiro e a terceira série são anos cruciais, porque ali é a alfabetização praticamente, né? Então, o aluno primeira série, ele está aprendendo a ler e escrever. Então, ler e escrever é algo complexo, que o aluno precisa de um auxílio presencial. Ele precisa de alguém que esteja ali com ele. A gente volta lá para o começo, quando você perguntou sobre se o ensino EAD era eficaz. Ele é eficaz? Ele é. Se tem uma professora fazendo uma videoaula, o aluno está em casa e ele tem ali o acompanhamento de uma mãe, de um pai, de um responsável que possa ajudar, auxiliar ele ali, ele chega a ser eficaz. Mas muitas vezes a gente tem alunos que ficam em casa sozinhos, ou então os pais não têm tempo ou não têm condições de ensinar eles. Não sabem ensinar, não sabem auxiliar, não é nem ensinar, né? Auxiliar ele no ensino. Aí ele se torna ineficaz. Se o ensino EAD, para essa faixa etária, eu não acho que seria. Ele não seria, não. Ele não é eficaz por causa disso. Se ele for um complemento de uma aula presencial, aí sim ele se torna um ótimo auxílio para a criança. Ela viu em sala de aula e em casa ela tem uma videoaula, ela tem algo EAD para ajudar ele, uma tarefa EAD para ajudar o que ele viu a fixar aquilo na memória, mas ele educação só EAD, não acredito ser eficaz, não. E sim, afeta bastante as crianças. Elas acabam passando de ano, né? Como eu falei, a gente não pôde reprovar, até porque por causa da pandemia, e não tem como reter o aluno. Passa o aluno do primeiro para o segundo, chega a professora do segundo, não consegue, tem que fazer outras atividades, a gente sabe, cada ano que vai passando é uma complexidade maior, e aí ele chega no segundo sem a noção completa que deveria ter tido do primeiro. A professora do segundo passa para o terceiro já pega um aluno deficiente, com problemas, não conseguir ler completamente, não conseguir escrever corretamente, não conseguir identificar letras, trocar letras, ou ele sabe ler, ele sabe escrever, mas ele não consegue compreender o que ele leu, né? Que é aquele problema que o Brasil tem bastante também, que são os analfabetos funcionais, né? Então, a gente chega no terceiro ano com esse problema.
Então, ele afeta drasticamente. Tem alunos, eu conheço alunos, eu tenho alunos no segundo ano, vou dizer nem terceiro, mas segundo ano, que eles estão aprendendo a ler e escrever. E muitas vezes, como que eu vou ensinar, eu como professora de inglês, como que eu vou ensinar um aluno o inglês se eu preciso que ele saiba o português primeiro para poder explicar o inglês? Tem coisas que eu preciso do português, né? Então, não posso simplesmente falar uma nova língua. Às vezes eu falo uma letra e ele não sabe escrever a letra em português. A letra que não existe, né? Não existe português e inglês, é uma letra. Eu falo um H e ele não sabe como se escreve um H. Né? Fala um W, ele não consegue identificar como é um W. Então, como que eu vou ensinar uma nova língua se nem a língua dele ele conhece? Então, afetou drasticamente essa faixa etária, afetou toda a faixa etária, mas essa que está aprendendo a ler e escrever é mais crucial, porque é necessidade saber ler e escrever. É uma necessidade básica para toda pessoa. E se eu passo o aluno sem ele ter esse conhecimento, eu só faço uma bola de neve cada vez maior. Lá na frente, esse aluno ele vai estar muito prejudicado, porque ele vai ter um conteúdo muito complexo sem ele ter compreendido conteúdos anteriores. Professora, sabemos claramente que todo mundo foi forçado a se adaptar à pandemia, seja no âmbito profissional, pessoal, acadêmico. Inclusive, vários pais e responsáveis tiveram que não só se reinventar em vários aspectos de suas vidas, como tiveram que se tornar educadores dos seus próprios filhos, especialmente aqueles com filhos na primeira infância. Qual a sua percepção quanto aos desafios vivenciados por esses pais dentro de casa? Eu acho que foram guerreiros, né? Porque não é fácil. Ensinar, educar não é fácil. Uma coisa é eu educar meu filho, minha filha, dentro de casa eu estou educando ela de sobre coisas do dia a dia, sobre coisas da minha crença, né? Outra coisa é eu ensinar a ler, ensinar a escrever, eu ensinar matemática, eu ensinar geografia. Nem todo mundo tem esse conhecimento. O professor está lá porque ele estudou para estar lá. Até porque, para dar toda a aula, para você ministrar qualquer aula, você tem que estudar. Você não vai chegar na sala de aula sem ter estudado o assunto antes. E como que um pai ou uma mãe, muitas vezes sem conhecimento necessário, porque principalmente quando eu volto para o público, eu tenho pais e mães que não conseguiram terminar nenhum Fundamental 1. Como que eles vão ter esse conhecimento para passar para essas crianças? Então, eu acho que foi muito complexo para pai e mãe, é tanto que a gente compreendeu, eu vou dizer por mim, eu como professora o ano passado, principalmente o ano passado, porque foi o mais drástico, eu compreendi quando pai e mãe falava para mim, olha, muitas vezes chegou pai e mãe falar para mim, professora, o meu filho só pode te enviar a atividade quando eu chego em casa, eu chego de 10 horas da noite. E aí ele vai pegar meu celular, e aí ele vai fazer atividade, vai enviar para a senhora, e amanhã, de 7 horas da manhã, eu estou saindo de novo. Então, como que eu vou exigir alguma coisa de uma criança que, primeiro, ela não tem o pai e a mãe ali presente, porque trabalha o dia todo. Segundo, ela só tem como entrar em contato comigo às 10 da noite. Porque toda vez que eu pedia uma atividade para eles, né, para as crianças no ano passado, eu pedia até 6 horas da tarde. E eu recebia atividades depois. Então, toda vez que eu ia dar aula, eu falava, tocava no mesmo assunto. Gente, vocês estão me enviando atividade fora do horário. Até que um pai veio me falar isso. E como é que eu posso combater isso? Como é que eu posso falar alguma coisa? Não tem como. Cada caso é um caso, né? Foi isso que eu aprendi o ano passado. Cada caso é um caso. Nós temos pais que trabalham o dia todo, nós temos pais que não possuem o ensino fundamental completo, então não possuem o conhecimento, e nós temos pais que também não querem estar ali ensinar o filho, acha que é só obrigação dos professores, temos várias diversidades de pais. Mas eu considero os pais que tiveram ali, que tentaram, pelo menos, parar, tentar ensinar ao filho, à filha, como é, o que é, o pouco que eles sabem passar para eles, eu considero todos eles guerreiros. Né? Até porque vou votar a minha disciplina em inglês. E se eu não tenho um pai e uma mãe que não terminou nenhum Fundamental 1, obviamente eles não têm um conhecimento bom em inglês. E aí, para mim, era muito mais complicado, né? Uma coisa é eu tentar ensinar o meu filho a ler e a interpretar aquele texto para responder umas questões.
E outra coisa é tentar ensinar o inglês para o meu filho, se eu não tenho esse conhecimento. Eu sei que nem todos conseguiram, eu sei que foi complicado demais, eu entendo todos eles, porque eu, no lugar deles, estava puxando os cabelos, sem conseguir dar conta de tudo. Eu espero também que todos os pais, né, tenham compreendido o lado dos professores também, porque do mesmo jeito que foi complexo para eles, para a gente foi muito difícil, né, não conseguir chegar no aluno, que é o que o professor, todo professor quer, é atingir o aluno, é chegar no aluno, saber que o aluno compreendeu, que ele passou. Isso é a felicidade de todo professor, é dar o assunto e saber que o aluno compreendeu. Segundo dados do IBGE, cerca de 4,1 milhões de estudantes da rede pública não têm acesso à internet em suas residências. Por conta disso, muitos deles não participam das aulas online e de outras atividades necessárias nesse novo processo de aprendizagem, o que prejudica, de certa forma, a vida acadêmica desses alunos. Como a senhora veria uma forma ideal para solucionar ou pelo menos amenizar esse problema? Existe meio de oferecer o ensino até o lado desses alunos? Até o lar deles. Olha, uma das formas que foi abrangida o ano passado pelas escolas públicas foi a impressão. Os professores preparavam os materiais, foram feitas impressões desses materiais, e os alunos iriam buscar e depois iriam deixar, né? Caso tivesse atividades, iriam deixar para ser avaliado. Eu acho que a forma mais eficaz seria essa. Uma outra forma que está sendo utilizada pelo Estado são as aulas na TV, aulas ministradas pelos professores que passam na TV, uma forma também de chegar. Talvez uma forma de chegar também fosse, não sei se algum professor fez isso, se alguma escola fez isso, mas via rádio. Mas outra forma de ensino, já que muitos alunos não têm acesso à internet, outra forma de ensino eu não consigo pensar no momento, porque a forma mais eficaz seria essa, a impressão do assunto e passado para o aluno poder ler em casa. E, claro, o contato do professor, porque se o aluno lê o assunto e não compreende, ele precisa do contato do professor de alguma forma para poder tirar as dúvidas. Mas outra forma não consigo imaginar no momento. Agora, a senhora acha que a escola deve ser o principal fator para solucionar esse problema? Ou acha que a solução deve vir de outro canto, outro lugar? Eu não acho que deva partir da escola. Eu acho que deve partir do governo. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, nós temos projetos de leis que garantem internet gratuita para as pessoas. Como eu falei no começo, a internet hoje em dia é algo necessário, é crucial. A gente precisa de internet, a gente praticamente não vive sem internet. Eu acho que se tirar a internet das pessoas, tem muita gente que fica louca, porque a internet ela é crucial para muitas coisas, né? A gente utiliza a internet também de forma sem ser necessariamente profissional, né? A gente utiliza para lazer e outras coisas. Ela é importante para a forma profissional, para a educacional, mas eu não acredito que esse problema deve ser solucionado pela escola em si, mas pelo governo. Independente que seja um deles, deveria garantir internet para crianças que não têm. Eu sei, pelo menos eu li sobre, o IF fez algo do tipo, né? Não sei exatamente como, mas garantiu internet para alguns dos seus alunos que não tinham condições de pagar a internet. Se eu não me engano, foi um auxílio que chegou nos alunos para poder eles ter internet em casa e conseguir ter aula online. Então, isso é uma forma, né? Só que aí eu não sei se foi por intermédio do próprio IF ou se isso veio de outra forma, mas eu acredito que não seja algo que deva ser solucionado pela escola, mas sim por um governo, por algo que está acima da escola. Porque não adianta a escola tentar meios de chegar no aluno. Se for escola pública, é muito complicado, é bem complexo esse assunto. Se for uma escola particular, talvez ela seja até mais fácil, né? A escola particular, ela tem alunos que possuem um poder aquisitivo maior. Mas escola pública, eu acho que o problema deve ser solucionado por um governo.
Professora, olhando agora para o futuro, está cada vez mais claro o retorno gradual das atividades presenciais, especialmente acadêmicas. Na sua visão, quais são as ações primordiais para essa retomada de forma segura e eficaz, tanto na questão biológica em relação à doença, quanto na melhoria e resgate do desempenho escolar? Em relação à volta, próximo ano, eu espero que seja 100% presencial, né? Deus queira, mas depende de muitos fatores, né? Não depende do professor, não depende da escola, depende de outras coisas. Eu creio que, dependendo de como seja o próximo ano, eu acho que a gente deve voltar de máscara, utilizando álcool gel. Eu acho que o álcool ele deve continuar na vida da gente sem restrições. Eu acho que o álcool ele precisa continuar, até porque a gente percebeu nessa pandemia que a gente fazia muitas coisas que não eram certas, né? Por mais que a gente lavasse a mão, mas lavava a mão de forma incorreta. Por mais que a gente higienizasse alguma coisa, mas não era higienizado corretamente. Às vezes a gente guardava, comprava alguma coisa no supermercado, chegava em casa, tirava, colocava na geladeira, então colocava na despensa, que é algo errado de se fazer, né? A gente deve higienizar primeiro, aprendi isso agora, né? Vivendo e aprendendo, com a pandemia trazendo alguma coisa de boa, né? Mas a gente aprendeu a fazer certas coisas agora, depois da pandemia. E eu creio que a gente deva voltar com máscara, se for necessário, né? Porque tem essa nova variante, né? A gente continue tentando fazer o distanciamento não mais de 2 metros, não mais de 1,5 metro, mas um distanciamento, por mais que você chegue, fique próximo a alguém, mas que não fique sempre tocando, não fique sempre falando próximo, né? Eu acho que a gente deve votar com todas as precauções necessárias. Se for necessário máscara, se for necessário distanciamento. Já em relação a como a avaliação do aluno deve ser feita baseada nesse ano, né? No próximo ano, baseado nesse ano. Se esse ano não a educação foi semipresencial, né? Então foi parte presencial e parte online. Então a avaliação a gente tem que entender que esse aluno não teve o conhecimento por completo. Né? E aí eu volto aluno esse ano, voltando para esse ano, em escola particular, eu tive aluno que falou para mim que estava na aula, mas estava dormindo. Falou para mim, numa boa mesmo. Então, tem esse tipo de aluno que não quer assistir aula online, para ele não importa. E tem o aluno que está em casa tentando assistir aula online, mas a gente sabe que nem sempre ele vai compreender 100% de tudo. A aula online tem os seus problemas. Então, eu acho que a avaliação do próximo ano, como tratar o aluno, como repassar certas coisas, a gente está sempre voltando para esse ano. Então, relembrando assuntos desse ano, né? O aluno vai passar do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Então, a gente, se está no quinto ano, eu tenho que dar um assunto que eu preciso do conhecimento do quarto ano. Então, voltar um pouquinho, fazer aquela revisão do quarto ano para poder trazer o assunto do quinto ano. E dependendo de como os alunos vão responder a isso, se eles conseguem assimilar de forma mais rápida, então eu posso avançar um pouco mais, senão eu tenho que permanecer no freio ali. Não adianta eu dar 3 passos para frente e cair, podendo ter dado 2 para trás e dar 1 para frente, a permanecer em pé. O importante é o aluno compreender o assunto. Como eu falei, vou repetir, a alegria de todo professor é saber que o aluno compreendeu o assunto. Então, não adianta eu jogar um monte de assunto em cima do aluno, sabendo que ele não vai entender, sabendo que ele não teve um ano anterior muito bom, porque foi online, porque foi semipresencial. Ele pode até tirar notas para passar, aquela nota meio mediana, e lá na frente ter uma dificuldade muito maior que poderia ter sido solucionada aqui. Chegamos ao fim do nosso podcast. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a participação da professora Deisili Salles de Araújo, que é professora de inglês do Instituto Educacional Jesus de Nazaré e do Colégio Sei Cusco. Muito obrigada, professora, e queria parabenizar a senhora e os professores, que vocês são muito importantes para a educação do nosso país e, com certeza, marcam muito a nossa vida e cada um de vocês tem um espaço no nosso coração. Muito, muito, muito mesmo obrigada, professora. Obrigada a você.
E queria agradecer também ao meu colega de classe, Felipe. Foi um prazer. Por Professora, ter- muito obrigado, viu, professora, pela sua participação. Muito obrigada, Tá. viu, Felipe? Obrigado, viu? Tá, Tchau, tchau. Uma meninas. boa noite. Boa Muito noite. obrigada.